Você comeu o alimento agora, e agora vem o alimento espiritual. E eu sei que a partir dessa ministração vai causar uma diferença na sua vida. Toda vez que você ouve a palavra, ela vem com um propósito de estabelecer a verdade de Deus na sua vida. Amém? E hoje não será diferente. O Senhor quer falar com a igreja, porque Jesus vem buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, preparada para encontrar com o noivo. Amém, queridos? Enquanto o noivo não vem, nós nos preparamos. E essa é todos os dias. Não existe aquele crente que diz: não, eu já fiz ontem. Se fosse assim, então você não comeria hoje, que você já comeu ontem. Para que comer hoje, né? Você já comeu ontem. Já tomei banho ontem. Não, irmãos, é todo dia. Todo dia banho, todo dia comida, todo dia praticar a palavra. Amém, queridos? Eu gostaria de orar com você antes de nós lermos a palavra de Deus. Feche teus olhos, vamos orar e falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós inclinamos nossos ouvidos agora e abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós reconhecemos a Sua palavra como sendo, Pai, o alimento cotidiano nosso. Nós dependemos dessa palavra. Foi o próprio Jesus quem disse, e Ele disse isso para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, Pai, o que procede do Senhor por inspiração, nós recebemos pela fé nessa noite. Eu declaro que essa palavra vai transformar nossas vidas, vai fazermos termos consciência de quem somos, o que podemos e o que temos em Cristo Jesus. Porque esta vida que você nos deu para viver na terra é uma vida de vitória. É uma vida, Pai, na vitória que Jesus conquistou naquela cruz por nós. Nós não teremos uma vida derrotada. Pelo contrário, nós vamos perseverar em crer naquilo que você nos falou. E a Tua palavra hoje vai ser proclamada com intrepidez. E o Teu Espírito vai acompanhá-la. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de uma pessoa que muitas pessoas pensam que ela não é uma pessoa, mas que de fato, ela é a pessoa que foi designada por Jesus para te ajudar. E alguns consideram ele como sendo uma nuvem, um vento, um fogo. Talvez essas sejam as formas com qual ele se manifesta, mas ele não é isso. Amém. Eu quero falar para você hoje sobre o Espírito Santo. Amém. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém. Tanto que, quando foi ensinado sobre o batismo, foi dito assim: batizar em nome do Pai, em nome do Filho. E por que colocar o Espírito Santo? Porque ele faz parte da unidade. Amém. Deus está unido com os três são um só. Aleluia. Eu costumo dizer que quem fez o primeiro grau e o segundo grau aprendeu sobre os estados da água. Quais são os estados da água? Olha, tem pessoas que não esquecem, né? Tabuada do 7, tabuada do 8. Vou tomar a tabuada de vocês hoje aqui, para ver quem sabe. Está tão acostumado com a maquininha que nem, né? Nem maquininha mais, é no celular agora, não é só fazer conta na maquininha. Não, irmãos, nós estamos acostumados à modernidade, se esquecemos das coisas primárias. Eu, quando estudei tabuada, quando era criança, tomava tabuada, a do 7 e do 8 era mais difícil. A do 9 era mais fácil, a do 1 então nem se fala, né? Então nós precisamos, irmãos, voltar a ter aquela simplicidade que tínhamos antigamente, para que a gente não volte e fique soberbo ou com a mente tão pequenininha que não consegue nem fazer conta mais. Conta é tanto, não sei, estou sem meu celular. Quem já se pegou assim já? Vou fazer uma conta, estou sem meu celular. Mas nós fazíamos de cabeça antigamente, né? Então nós temos que nos lembrar de que o ensino que Deus nos permitiu termos foi um ensino bom que trouxe resultado para a nossa vida. Nós temos uma geração hoje que depende muito das coisas.
Nós temos que tomar cuidado com isso. Amém, queridos? Mas eu quero falar do Espírito Santo para você, porque na Trindade, eu falei dos 3 estados da água, é como se fosse a representação de Deus. Deus é um só, mas se manifesta através do Filho e através do Espírito Santo. Mas os 3 são Deus. A água congelada, que é o cubo de gelo, é água. A água no copo é água. E a água no vapor também é água. Só que em 3 formas. Então Deus se manifestou de formas diferentes. Hebreus fala isso, né? Que no passado Deus falou aos pais pelos profetas. Não é isso mesmo? O Espírito Santo estava falando com eles através do próprio Deus manifestando. Depois falou pelo Filho. E agora nós estamos no ministério do Espírito. O Espírito Santo de Deus é o ministério dele agora nesses últimos dias. Quantos sabem disso? Jesus não está mais aqui na terra, Deus está na pessoa do Espírito Santo agora, falando e convencendo os homens. Você foi um daqueles que Deus convenceu através do Espírito. E nós temos que ter uma plena consciência da presença dele e entendemos que ele não é uma coisa. Estou sentindo uma coisa. Eu já ouvi várias pessoas dentro da igreja, estou sentindo um treco aqui, meio esquisito, me arrepiando toda. Sabe, não está sentindo treco nenhum, é o Espírito Santo se movendo em você. Ele não é um treco, nenhuma coisa. Ele não é alguém que só te arrepia, não. Ele veio com um propósito da parte de Deus edificar você. Ainda que você se arrepie. Vocês estão aí, não? Sentimento foi dado por Deus para você sentir, mas não é o que conduz você. Eu não sinto a presença de Deus pelo arrepio. Eu sinto a presença de Deus pela convicção na palavra que Ele disse. Eu creio muito mais na palavra do que nos meus sentimentos. Mesmo que eu sinta. Vocês estão comigo? Não. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Então eu quero falar do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Quando eu falo terceira, não é de menos importância. Todos 3 são iguais, Deus é o maior de todos. Mas não significa que haja uma distinção entre eles. Eles são tão unidos que não tem diferença de tamanho. Todos são Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus é Deus. Tem até o irmão em São Paulo que chama-se Eliel, que significa Deus é Deus. Então, na verdade, quando nós estamos aprendendo, aleluia, voltou de novo. Quando nós estamos aprendendo da parte de Deus sobre a Trindade e sobre o Espírito Santo de Deus, eu quero que você entenda que você tem dentro de você, a partir do momento que você aceitou Jesus, naquele instante, como se fosse algo assim, instantâneo, Deus substituiu o teu espírito morto por um espírito vivo. Aleluia. E fez o Espírito Santo de Deus vir instantaneamente e habitar em você. Isso para se cumprir o que os profetas disseram. Darei a eles um coração novo. Então Deus deu para você agora uma nova vida para você viver. E o Espírito Santo habita em você agora para guiar você. Mas se você não o reconhece, se você tem uma vida separada dele, como é que ele pode te ajudar? Ele vai te ajudar sim, mas se você o reconhecer como tal. Eu tive uma ideia. E às vezes essa palavra que você tive uma ideia, era inspiração dele e você nem reconheceu que foi ele. Eu senti de te ligar. Eu senti. Sabe, nós falamos muito que sentimos as coisas, mas deixa eu dizer, boa parte disso que você está dizendo que sentiu, é ele falando com você. Eu não vou falar hoje sobre o espírito humano, que o espírito humano também fala com você. Deus fala através do Espírito Santo, e Ele fala com o seu Espírito, seu Espírito fala com você, e muitos na igreja confundem a voz do Espírito próprio do Espírito Santo. Hello? Tem umas coisas esquisitas que eu estou falando hoje aqui, mas é verdade. O teu Espírito fala com você. Eu posso ler a carta de Corinto, onde Paulo diz: se eu orar em línguas, eu oro de fato, meu espírito ora de fato. Meu espírito ora, meu espírito ora. Se o meu espírito ora, o meu espírito fala. Amém. Com quem? Com você mesmo. Quem já conversou consigo mesmo aqui? E você acha estranho o teu espírito falar com você?
Quem é que foi salvo na tua vida? Você é trino, espírito, alma e corpo. Qual das 3 partes você foi salvo? Ele está mortinho lá dentro, quietinho, deitadinho, dormindo. Não, irmãos. Ele está vivo em você. É lá que habita o Espírito Santo. É lá que você recebe as instruções do alto. Aleluia. Irmão, se você não o reconhece como Senhor, se você não reconhece que Ele está habitando em você, como é que você vai reconhecer as instruções que vêm da parte dEle? Em primeiro lugar, eu quero dizer, o Espírito Santo não é um vento. Ele não é um fogo. Ainda que se manifeste como, mas não é. Ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Como é que eu sei isso? Paulo falando, não entristeçais o Espírito Santo. Se ele se entristece, irmãos, ele é um ser. E eu posso ler, eu vou ler para você aqui. E disse o Espírito Santo, se ele diz, ele tem uma boca. Uma coisa não tem boca, irmãos. Ele é como Deus, da mesma qualidade, da mesma unidade com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, Deus bolou uma situação que nem eu nem você ainda temos pleno entendimento. Ele pegou o Espírito dele, e disse, agora você vai morar nele. Eu imagino o Espírito Santo dizer, mas Senhor, eu estou aqui na santidade. Eu estou aqui num plano perfeito, eu vou habitar nele. Aí ele apontou para Jesus, ó, ele fez a parte dele, e agora você faz a sua. E foi o Espírito Santo, irmãos, quando Jesus estava ali saindo da água, ele saiu da água do batismo. João Batista, que não sabia nada da parte espiritual, viu uma pomba sobre ele. E Deus disse, na hora que você vê esse sinal, é esse aí que batiza com o Espírito Santo. É esse aí que eu enviei. E do céu veio uma voz e disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deixa eu dizer um segredo espiritual para você. Até aquele momento, nem o diabo sabia quem era o Cristo. Mas quando veio a voz do céu, todo o céu ecoou aquela voz dizendo, é Ele. É Ele. É Ele. É Ele. O que o Espírito Santo fez com ele? Pegou ele e disse, vamos para o deserto. Porque aí vem o diabo, ele não sabia quem era você, agora ele já sabe, ele vai vir para cima de você. Então vamos para o deserto, vamos para a arena, vamos lá, que vai ter uma luta lá no deserto. E o Espírito Santo levou Jesus, ele ficou 40 dias e 42 sem comer, sem beber. Ele ficou totalmente anulado para si mesmo, para poder encarar o diabo. E quando ele encarou o diabo, Apocalipse mostra o que aconteceu. Saiu da boca dele uma espada. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está nessa arena, irmãos, de luta. Ele lutou por você. Ele começou a declarar a palavra sobre o diabo. E cada vez que o diabo levava uma lambada de Jesus, ele partia para outra pergunta, outra palavra, e lá vinha lambada para ele, lá vinha espada para cima dele. E aí no final Jesus disse, chega, já acabou, já apanhou o suficiente. Sai daqui. Mandou ele embora. Até momento oportuno. E nós ficamos aqui tentando lutar com o diabo com espadinha de madeira. Sendo que você tem dentro de você a espada do Espírito. Está escrito. Está escrito. Quando você começa a declarar o que está escrito, o diabo vai ter que procurar outra pessoa para tentar. Quando você valoriza o que tem dentro de você, deixa eu dizer para você, todo o poder de Deus está manifestado dentro do teu espírito. Como o irmão Reagan disse, nós somos 1000 vezes maior por dentro do que por fora. E nós queremos carro, queremos casa. Deixa eu dizer para você, a maior riqueza que você recebeu de Deus não foi carro nem casa. Isso não quer dizer que você não possa ter, mas não é o mais importante. Isso é a manifestação da bondade de Deus com a tua vida. Mas o Espírito Santo foi o maior bem que Ele te deu até hoje. Vamos lá em Gálatas, vamos comigo, Gálatas 3,14.
Nós pensamos que Abraão foi o pai da fé, e ele é. Nós pensamos que Abraão foi aquele que teve muita propriedade, muito dinheiro, ele teve. Mas aqui em Gálatas, ele está se referindo a Abraão como aquele que recebeu a promessa. E não foi promessa de dinheiro, nem de casa, nem de carro. Estão lá comigo já, a mídia? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé. Olha lá, a promessa para Abraão que era o Espírito. Em primeiro lugar, irmãos, não é a sua prosperidade, é o Espírito. Agora, com ele sim, você pode ter as coisas, mas sem ele, você só vai ter as coisas, mas não vai ter ele. É melhor com ele, porque ele vai dar sabedoria para você administrar o que você tem. A presença do Espírito em você, ela é mais importante que os seus bens. Pois essa foi a promessa que Deus deu a Abraão e ao seu descendente. Aleluia. Mateus 12:18 diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Farei repousar sobre ele o meu espírito, darei a ele o meu espírito, darei a ele promessa, darei a ele o meu espírito. Sabe, irmãos, quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre Jesus, e até ali você não ouviu uma palavra dele escrita, porque o ministério dele não tinha começado ainda, só começou quando o Espírito chegou. Vocês estão comigo, não? O ministério aberto de Jesus com sinais, prodígios e maravilhas só começaram a operar depois que Jesus recebeu a promessa do Pai. Da mesma forma, você e eu temos que seguir o que nosso mestre fez. Ele dependia integralmente do Espírito Santo. Mas pastor, ele era Jesus, sim, mas só que ele veio com uma carne, e na carne nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo somos só carne, mas com o Espírito Santo nós somos a igreja. Um corpo em que podemos operar nessa terra através do poder de Deus. Deixa eu dizer algo para você: há muitas pessoas convencendo pessoas, mas o Espírito não está presente. É apenas convencimento de alma e entendimento de alma. Deixa eu dizer algo para você: se o poder de Deus não acompanhar essa palavra, irmãos, ela não produz nada. Eu vou provar isso para você. O apóstolo Paulo, escrevendo cartas, e ele disse o seguinte, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em poder, demonstração do Espírito e de poder, ou na verdade, falando de novo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O poder de Deus tem que acompanhar essa palavra, irmãos. Os sinais, os prodígios, tem que acompanhar. As curas no meio da igreja, enquanto está sendo ministrado, tem que acontecer. Para que o Espírito, irmãos, encontre lugar no seu coração, é necessário que nós preguemos crendo que o Espírito Santo vai fazer algo durante o culto. Não somente conhecimento, porque eu percebo pessoas recebendo conhecimento e andando na carne. Recebe conhecimento e anda na carne. Recebe conhecimento e anda na carne. Surge uma situação, em vez de reagir segundo o fruto do Espírito, reage segundo a carne, o fruto da carne. Ou, na verdade, a obra da carne. E você olha para a vida da pessoa, como? Ela estava pulando na igreja, dançando, como é que agora está xingando? Eu pergunto, o Espírito estava ali andando? Estava nada. Adquiriu conhecimento? Sim. E o Espírito? Não. Ela rejeitou o Espírito da palavra. Irmãos, quando você aceitar a palavra, aceita o Espírito da palavra. Amém. Ele vai pôr um freio em você. Quando surgir uma vontade que não é a vontade de Deus para você, lembra que vontade dá e passa. Amém. Mas a palavra não passa. Aleluia.
Nós temos que ser pessoas que ensinam as pessoas a praticar a palavra de Deus, não só ouvinte. Nós não queremos uma igreja avivada, irmãos, andando na carne. Quer ver só? Eu vou provar para vocês. Vamos ver quem tem coragem aqui nessa igreja. Quem tem coragem de levantar a mão para afirmar que já andou na carne? Ah, mãe, pelo menos 80% levantou a mão. Confessou, né, irmãos? Então, se confessou e largou, já está perdoado. Nós podemos andar na carne? Até podemos, mas não devemos. Diga, andar na carne é uma escolha. Na hora que você está na situação, você decide o que você quer fazer. Se você quiser, eu não vou ler, mas depois o seu pastor vai ler para vocês quais são as obras da carne. Elas são conhecidas: inveja, porfia, discussão, e aí toda sorte de coisa semelhante. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Amor é aquele mãozinha fazendo assim, é amor, né? Deus falou, faça assim com a mãozinha que você vai mandar em amor, é assim? Não, aqui é apenas uma expressão de brincadeira com você. Mas amor é quando você não quer fazer e faz. Quando toda a tua razão diz para você não fazer e você faz obedecendo a Deus. Isso é amor. E paz e amor andam juntos. O fruto é um compacto que Deus colocou dentro de você. Em determinadas situações o Espírito vai dizer, agora, paciência. Mas, paciência. Paciência. Eu vou dizer uma coisa para você, não luta com o Espírito. Você vai perder. Não resista ao Espírito. Sabe por quê? Ele visa o seu bem. Quando você obedece a Ele, não é Ele que é glorificado, é você. É você que é abençoado. É você que cresce, é você que é livrado. Ele está no papel dele, e você está no seu papel. Deus está libertando você hoje. Libertando você de você mesmo. Há um outro texto aqui que eu separei para vocês. E algumas pessoas dizem assim, mas eu não ouço a voz do Espírito. Vamos ver se ele fala. Atos 8, 29. Vocês podem ler bem alto para mim? Então, quem foi que disse? Muito bem, Atos 10, 19. Já está lá na tela? Pode ler. Enquanto... Quem disse? Atos 13, 4. Pronto, o mediano já colocou. Enviados. Ele envia também? Ele fala? Diga, o Espírito Santo fala. Então não é uma coisa, ele não é um vento, ele não é um fogo, ele é uma pessoa que fala, que tem uma voz. Vocês estão comigo? Você está ouvindo a voz dele? Amém ou ai de mim? Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito. Você é daquelas pessoas que quando vai orar só você ora e Deus não, se Ele quiser falar você não dá a chance para você levanta e vai embora. Quem já fez isso várias vezes? Eu vou orar, você ora, levanta e vai embora. E Deus fala, puxa, eu queria falar com ela. Ela já foi. Ficou 15, 20 minutos falando quem ela era, o que ela podia, que não sei o quê. E eu queria dizer para ela, engraçado que nós falamos para Deus o que nós devíamos falar para nós. Como se Ele não soubesse. Repara na sua oração. Você tem falado com Deus coisas que Ele já sabe. Ele quer ouvir coisas que Ele precisa agir.
Eu já vi pessoas orando, dizendo assim: Senhor, sou mais que vencedor. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu sou aquilo. Eu já ouvi. Você pode até achar estranho, mas eu já ouvi. Somos assim, nós não somos como aqueles outros que fizeram isso, nós somos assim. Sabe, às vezes eu fico imaginando Deus ouvindo a nossa oração. Agora vou dizer uma coisa para ti. Teve um homem que Jesus ficou admirado. Esse homem falou uma coisa para ele, que ele falou: nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Irmãos, para um homem admirar Jesus, que criou os céus e a terra, tinha que ser algo grande. Centurião romano, nem judeu era. Ele admirou Jesus. Como? Trazendo uma palavra de fé, dizendo: não é necessário que você vá na minha casa, eu sou pecador, eu sei o que eu faço. Ele não disse: eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou mais que... Não, ele disse: eu sei, não vá na minha casa não. A coisa está complicada. Mas faz uma coisa, manda uma palavra só. Manda uma palavra na minha casa. Eu sei que meu servo será curado, manda uma palavra. Sabe, irmãos, cuidado nas suas orações para que você não fique se justificando diante de Deus. Ele é que justifica você. Não somos nós que nos justificamos, é Ele, que pelo seu sangue nos purificou. Vocês estão comigo? Não? Ele purificou você e eu, nós dependemos dEle. Eu não me torno maior ou menor com a minha oração. A minha oração é uma oração de alguém que depende de alguém. É alguém que reconhece a minha necessidade e me ajuda. Deus tem te ajudado? Continua pedindo a ajuda dEle, irmãos. O Espírito Santo vai te ensinar a orar, se você não sabe. Mas pastor, como é que eu faço? Peça. Vai para o seu quarto, fecha a porta e diz: Espírito Santo, me ajuda. Aquele silêncio. Acho que ele não quer me ajudar, está um silêncio. Irmãos, fica sossegado. Peça para ele e você vai ver, a sua oração vai mudar. Peça a ajuda do Espírito e Ele vai ajudar você. Só que Ele não faz propaganda de si mesmo. Nós fazemos, mas Ele não faz não. Ele trabalha muitas vezes em silêncio. Ele quer ajudar você. Só que Ele não aparece nas luzes. Ele quer que você dependa dEle. Considera o Espírito Santo como uma pessoa da parte de Deus que veio habitar em você para te ajudar. Ele vai te ajudar a orar. Ele vai te ajudar a interceder. Ele vai abrir os teus olhos nas coisas que você não vê. Como é que esses homens aqui disseram? O Espírito disse, o Espírito disse. Como é que eles sabiam que o Espírito disse? Porque eles tinham acabado de viver a experiência de serem batizados com o Espírito Santo. Irmão, você não vai influenciar ninguém que não seja pelo Espírito. Quem convence as pessoas não é eu nem tu. Pare de tentar convencer as pessoas com os seus argumentos. Fale a palavra, prega a palavra, creia que Deus está com aquela palavra. Esses dias eu falei com um irmão. Ele disse assim: não adianta falar, pastor, meu filho não me obedece, meu filho tal. Começou a falar mal da situação. Eu falei: amado, quanto tempo você é crente? Há muitos anos. Deixou de acreditar na palavra? Quando você prega a palavra, aquela palavra é a semente, e a Bíblia chama ela como uma divina semente, a incorruptível semente da palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Irmão, se você considera a palavra de Deus como semente poderosa, declara: ela está trabalhando, ela está funcionando, ela vai trazer o resultado que ela diz que traz. Aí você olha para a pessoa, está do mesmo jeito, fala: meu Deus, eu preguei e não aconteceu nada. Não adianta, ele não muda. Amado, deixa eu dizer para você, é mais fácil não nascer o sol amanhã do que essa palavra cair por terra. Se amanhã o sol não nascer, você pode ter certeza, o mundo vai virar um caos, porque a palavra de Deus não funcionou. Para você jamais vai ver isso.
Porque Deus fez tudo e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então a palavra que você ministrar, se você crer que vai acontecer da maneira como você disse, será assim com você. Não olha para a circunstância. Você foi colocado na terra para mudar as circunstâncias. Você não foi colocado aqui para ser tapete do diabo, para ele pisar em você. Nós somos o pão que bateu no diabo. Eu comi o pão que o diabo amassou. Não, irmãos, eu sou o pão que bate nele. Nós temos da parte de Deus uma palavra poderosa que muda a circunstância. Mas você tem que crer nela. E não é só porque você fala, é porque o Espírito vai com você. Quem faz é o Espírito. Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é pois o reino de Deus já chegou até no meio de vocês. Então, irmãos, é o Espírito Santo que vai junto com a palavra. Jesus dependia do Espírito. O poder que operava na terra era o Espírito Santo. E ainda é. Até nós irmos embora. Aí você imagina como é que vai ficar aqui, sem o Espírito, sem a igreja. Não queira ficar aqui, viu? Diga: eu tenho o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus que está habitando em mim. Quando eu falo a palavra de Deus, o Espírito acompanha a palavra. E quem faz o milagre, quem faz o convencimento, quem faz a cura, é Ele, e não eu. Então por que eu estou preocupado? Deixa Deus fazer a parte dele, faça a sua. Prega a palavra, declare a palavra. Deixa Deus ser Deus na sua vida. A tua resposta não está no resultado das coisas. A tua resposta Deus já deu para você. Aleluia. Está escrito: eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz para você. E para dar o fim que você deseja. Ei, Deus já reservou coisa boa para você. Continua crendo nele. O Espírito de Deus vai atuar. Considere o Espírito Santo nas suas orações. Quando você for orar, diga: Espírito Santo, vamos orar. Ou seja, eu vou orar, o Senhor me ajuda. Ele foi designado para ajudar você e eu. Quando você o considera, ele se torna o seu ajudador. Quando você ignora ele, não é que você ignora assim: eu não quero Espírito Santo. Não, você não faz isso. Você só faz com você mesmo, sozinho. Você vai para o quarto orar sozinho. Ei, chama ele. Espírito Santo, eu vou orar. Que tal o Senhor me inspirar hoje? Eu estou disponível. Deixa eu dizer um segredo para você. Fica quieto um pouquinho na presença dele. Você consegue ficar 5 minutos sem falar nada? Difícil, né? Você tem que orar. Não, eu tenho que orar. Eu tenho que falar. Estou acostumado a fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma. Não, irmãos. Aquieta. Você vai aprender a ouvir dele. Treine o seu espírito para ouvir a voz de Deus. Como eu treino, pastor? Simples. Tenha comunhão com ele. Entra no quarto. Por que eu falo quarto? É um lugar isolado, só você e ele. Fica quieto lá meia hora, sem falar nada e sem dormir. Fica em pé para não dormir. Porque se sentar vai cochilar. Fica em pé e fala: Senhor, eu quero ouvir de você agora. Irmão Reagan, irmãos, ficava dias trancado num quarto em oração, até receber uma direção. E dá a impressão, lendo os livros, que ele orava e já tinha resposta, orava e tinha resposta. Não era não, irmãos. Ele buscava a resposta, ele buscava aquilo que ele queria. Dias até chegar uma palavra. Lembra que você não está no céu provavelmente seja rápido. O Senhor, ele fala: pois não, que você deseja rápido. Aqui não, aqui tem interferência. O sinal não pega às vezes. Né? Pegou uma região de sombra, não pega o sinal. O diabo está aí, irmãos. Existe uma atmosfera negativa. Está lá, Daniel, uma prova viva disso. Ele demorou quantos dias para chegar lá, para dar a resposta? Mas ele, mandado por Deus, não ia ter problema nenhum. Mas ele teve, porque teve resistência. Ei, irmãos, ore e persevere.
Não desista das suas orações, mesmo que pareça demorado. Mesmo que pareça demorado, não fará justiça aos que creem e buscam Ele dia e noite. Não fará justiça, não fará, não terá resposta. No entanto, o Filho do Homem, quando voltar, vai encontrar fé sobre a terra. É o texto que diz. Então você faz a sua parte. Todos os dias você rega a sua planta, senão ela morre. Rega a sua planta, rega a sua planta. Se você quer uma planta bonita, irmãos, rega a sua planta. Se você quer algo da parte de Deus, todo dia dê graças a Ele. Senhor, obrigado, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu a minha palavra, o Senhor é um Deus que ouve a oração do justo. Eu sei que estou sendo ouvido pelo Senhor, mesmo que não haja sinal nenhum, eu continuo crendo que você é o Deus da palavra. Eu não vou desistir. Deus quer ouvir fé da sua parte. Ao invés de ficar olhando, nada muda, nada acontece, não adianta eu falar, a pessoa não muda. Eu quase que eu falei para a pessoa, quem é o crente, é tu ou é ele? O crente ora, irmãos, até dá sangue na canela. A gente não desiste. Amém. Até o último dia que a gente for embora, a gente vai estar orando e crendo. Amém. Ao invés de se entregar. Não se entregue, irmãos. Fica convicto naquilo que você crê. Não desista da sua fé, não desista da palavra de Deus, fique firme com ela. Você não depende de situações nem circunstâncias, irmãos. Você está vivo, passou a Covid e aí não levou você, você está aqui, eu também estou aqui. Vamos fazer raiva no diabo. Como é que eu faço raiva a ele? Falando a palavra. Falando a palavra, crendo na palavra. Falando com o Senhor, esperando do Espírito as direções que Ele vai dar para você. Não fique dependendo dos homens, irmãos. Aí eu vou ligar para o pastor para ver se tem uma resposta para mim. Ei, ele também está esperando uma resposta da parte de Deus. Só que ele não tem para quem ligar. Tem pessoas que vão buscar o pastor dizendo, pastor vai ter minha resposta, pastor vai ter minha resposta. Vai estar nada. Se Deus não estiver nessa situação, vai ser uma resposta humana. E tu vai entrar pelos canos. Mas Deus não quer isso para você. Não dependa de pessoas. Busca a comunhão, busca o conselho, mas dependa de Deus. Quando for buscar o conselho, fala, pai, você vai falar através dele, mas eu vou ouvir do Senhor. Pessoas vão subir aqui, irmãos, e vão pregar para vocês a palavra de Deus, e Deus vai falar com você aí. Vou te contar um segredo. Muitas pregações que eu ouvi e assisti, não são poucas, mais de 30 anos. Deus falou comigo, o ministro pregando aqui, Deus falando comigo outra coisa. Mas no meio da unção da palavra, Deus começou a ministrar meu coração. Deu pregações, deu palavras. Vocês estão comigo? E uma coisa que Deus mostrou hoje aqui, enquanto Lídia falava sobre dinheiro e oferta. Tem pessoas aqui hoje que estão com 20 pares de sapato, 20 ainda é pouco, tem gente que tem mais. 20 sandálias, roupa de monte no guarda-roupa, e Deus está dizendo para mim, é tempo de tirar. É como se o anjo estivesse passando e disse, Senhor, não tem lugar no guarda-roupa dele, vamos para outro lugar, vamos para outra casa. E diz, tem pessoas recebendo no seu lugar. Começa a aliviar o seu guarda-roupa. Começa a aliviar a tua gaveta de sapato, que já faz um tempão que você não usa, esperando a moda voltar. Vai ter um pezinho que serve o seu sapato, dê para alguém. Amém. Deus está querendo mover. Deixa eu dizer algo para você que Deus me ensinou. Ele me ensinou através de uma gravata. Eu estava ali, na época que nós usávamos gravata, o homem vai mudando, sabe? Hora põe gravata, hora não põe, o homem sempre muda. Hoje a moda é andar sem gravata. Mas tudo bem, Deus não está ligando para isso não. Eu estava ali no meu guarda-roupa, pegando uma gravata. E o Senhor disse para mim, não essa. Eu achei estranho, falei, ué, Deus está preocupado com gravata agora? Mas será que Deus falou mesmo? Acho que caiu da minha cabeça, né? Fui pegar outra, subiu uma palavra aqui, não. Falei, vixe, tá bom, fui por um dedo assim, aí peguei uma, tive paz. Falei, rapaz, hoje vai ser a pregação do ano. Porque Deus escolheu a gravata, então vai ser a pregação do ano. Pus a gravata, fui pregar, preguei normal. Cheguei em casa, falei, Senhor,
E a pregação sobrenatural que ia acontecer por causa da gravata? Ele falou: eu escolhi a gravata para você, para saber se você me obedecia. Eu só queria saber se você me obedecia. É simplesmente isso. Para você avaliar se você está me obedecendo ou não. Eu não prometi nada para você. Eu só mandei você não pôr aquela nem aquela outra. É que tem crente que está super espiritualiza e acha que agora então nós interpretamos, e eu interpretei errado, porque Deus só queria saber se eu obedecia a Ele. Ele falou: se você me obedecer no pouco, se você me obedecer no pouco, se você me obedecer no simples, numa gravata, numa coisa pequena, eu sei onde eu vou colocar você. Eu estava descendo para ir num batismo, isso foi na represa Billings, estava frio, irmão, saía até fumaça da água, e tão frio que estava. Quem conhece a represa Billings aqui? Aquela represa quando você sobe a serra, ali perto de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. E eu estava descendo, tinha uma casinha onde os irmãos se trocavam, e a água, você descia uma rampa de grama, e chegava na água, e a água de represa demora para afundar, você tem que andar uns 100 metros para a água afundar. E eu fui entrando na água, fizemos o batismo de alguns irmãos, um frio tremendo. Quando nós voltamos, uma senhorinha me encontrou na grama com a mãozinha assim e disse: servo fiel, foste obediente no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amados, aquilo entrou como uma espada dentro de mim, uma palavra vinda do Espírito. E hoje, esse servo que vos fala, naquela época não era nem diácono, era um servo que amava a Deus. E hoje Deus me coloca num lugar melhor. Porque aqueles que se humilham, Deus exalta. Então não busca a glória do que o homem te dá, busca a glória que Deus dá. Ele vai te exaltar no tempo oportuno. Não procure coisas para você ser exaltado. Deixa Deus exaltar você. Deixa Ele promover você. Porque essa promoção fica para a eternidade. Agora, fogos de artifício acabam em 10 minutos. Gasta-se um dinheiro tremendo, faz uma imagem bonita e em 10 minutos acaba tudo. Não seja dos fogos de artifício. Chegue das coisas que vai ficar lá na eternidade, reservada para você, para a memória sua diante de Deus, como foi a viúva da moedinha. Uma atitude de fé, está registrada até hoje, e estou falando nela de novo hoje, porque Deus decidiu que seria assim. Quem está comigo? Amém. Fique em pé um pouco, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que os meus irmãos alcancem o entendimento da palavra em relação ao Espírito. Pai, eu vejo muitas pessoas desferindo golpe no ar, mas sabe, Pai, existe um alvo que nós devemos alcançar. As nossas orações têm que ter um alvo. A direção que o Espírito nos dá é uma direção correta, vai atingir o alvo corretamente. Nos ajude a depender do Espírito, Pai, para que as nossas orações tenham a resposta do Senhor. Pai, nós não queremos orar simplesmente por orar. Nós queremos orar esperando respostas que vêm do alto. Coisas sobrenaturais acontecendo. Mas pelo Teu Espírito. Não coisas que vão vir e vão acabar, porque as coisas terrenas vão passar. Esse prédio vai passar, essas cadeiras vão passar. Tudo na terra passa, mas a Tua palavra não passa. A bênção que Você nos dá, ela não acrescenta dores. Ela nos enriquece, Pai. E é isso que nós cremos na Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a estar em unidade com o Espírito. Para que nós e o Espírito Santo, que formamos um ótimo time, possamos representar bem o Senhor nessa terra. Livra-nos, Pai, das obras da carne. Nós não queremos andar nas obras da carne, Pai, porque elas produzem morte. Mas se andarmos, Pai, no fruto do Espírito, nós de fato andaremos, Pai, naquilo que agrada ao Senhor. E nós queremos agradar ao Senhor pelas nossas atitudes, não somente pelas nossas palavras. Que o nosso andar com Você seja notável aos homens, para que todos percebam que o Senhor anda conosco, que nós somos homens e mulheres de Deus, que a nossa palavra é carregada de poder, que ela muda situações, mudam circunstâncias, e não são palavras só dadas pela mente, mas palavras direcionadas pelo Teu Espírito. Não deixa, Pai, nenhum de nós caminhar num propósito errado, contrário à Sua palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos?